Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Eu gravo este vídeo hoje para falar com você que é cristão, para falar aos membros da Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara acerca dos últimos acontecimentos no cenário nacional, principalmente o que vem acontecendo em Brasília e desencadeado pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. O momento é um momento crítico da nossa nação. As instituições da República Federativa do Brasil estão em xeque diante da população. Judiciário, Legislativo, Executivo encontram-se em verdadeira pé de guerra por conta das denúncias e dos problemas que vêm surgindo e vêm aparecendo. Neste momento, é um momento que nós, povo de Deus, precisamos ter cautela. Quero recorrer às palavras do apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Acompanhe atentamente a leitura que farei deste texto na nova tradução na linguagem de hoje. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Eu quero destacar aqui o versículo de número 15 e 16. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. O meu desejo é que você, respaldado pela palavra de Deus, encontre o caminho para viver segundo a palavra de Deus. Que você viva como um cidadão do reino hoje. Que as suas palavras, que as suas manifestações, quer nas redes sociais, quer nas rodas de amigos, quer nos grupos de WhatsApp, onde quer que seja, que as suas palavras sejam palavras de edificação para o reino de Deus. Que diante da injustiça, das incertezas, dos posicionamentos extremados que nós temos assistido de todos os lados, tanto da situação quanto da oposição, tanto do poder legislativo, executivo e judiciário, que a minha e a sua posição seja a posição de clamar a Deus para que a justiça apareça. É claro que o contexto em que Pedro escreve essas palavras é um contexto diferente do nosso. No entanto, eu quero me apropriar dessas palavras de Pedro para convocar você, cristão, a orar pelo nosso país, a clamar a Deus para que Ele transforme primeiramente a nossa consciência política, que Ele transforme primeiramente a nossa maneira de ser e de agir, que Ele nos coloque diante da sociedade a apontar as injustiças e a conclamar o povo a uma transformação de caráter. Todo este espetáculo que nós estamos assistindo é fruto da falta de ética nos três poderes, que é um reflexo da falta de ética na nossa sociedade. Nós, como cristãos, precisamos passar a viver os valores do reino, a não colocar as nossas ideologias políticas acima da ideologia do reino, a não colocarmos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Pedro é muito claro nas palavras que ele escreve em sua carta. Vivam como escravos de Deus. Não usem a liberdade para encobrir o mal. Que nós possamos, como povo de Deus, chamados
a ser sal da terra e luz do mundo, a lutar pela verdade, porque a verdade, ela liberta. A verdade traz à tona aquilo que está escondido nos mais secretos arquivos e nas mais difíceis e ocultas negociatas. Que a verdade reine em nossa nação, que a verdade surja e que sejamos nós, cristãos, pautados pela palavra de Deus, livres das amarras do pecado e livres das amarras que nos prendem institucionalmente às instituições do governo, nós possamos denunciar, nós possamos apontar o dedo para o que há de errado, mas que nós possamos principalmente apontar para o caminho da solução. É tempo, Igreja de Cristo, de viver aquilo que se prega, aquilo que se canta. É tempo, Igreja de Cristo, de anunciar a palavra de Deus, de viver como escravos de Deus, numa sociedade que se encontra entregue aos seus próprios desejos. Tenhamos nós a audácia de nos levantarmos como povo escolhido de Deus, para mostrar que há sim uma maneira de se viver em sociedade, que é uma maneira justa, ética e correta. E essa maneira, quem nos ensina é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe de lado as falácias, deixe de lado as postagens nas redes sociais, deixe de lado as postagens nos grupos de WhatsApp e passe a orar e viver aquilo que é a palavra de Deus. Vivamos como escravos do nosso Deus, certos de que nós somos estrangeiros nesta terra, mas amamos o nosso país, lutamos para que haja justiça, lutamos para que haja liberdade, lutamos para que a palavra de Deus seja vista e sentida, quer pela esquerda, quer pela direita, quer no judiciário, no executivo ou no legislativo. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Vamos juntos testemunhar que, sendo escravos de Deus, podemos viver ética, moral e socialmente para uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais inclusiva, cada vez mais pautada pela verdade. Que Deus nos abençoe.